Olá, queridos e queridas da nossa Casa do Caminho. Hoje estamos aqui para falar sobre Allan Kardec, não é? Esse espírito maravilhoso que trouxe tantas verdades espirituais aos nossos corações. Então, antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, amigos espirituais da nossa Casa do Caminho, agradecidos estamos por essa oportunidade de estudo. Agradecidos estamos por podermos falar sobre esse homem que trouxe tantas verdades, que foi um instrumento, né, da espiritualidade superior para trazer essa doutrina maravilhosa. Então, pedimos a Ti, Mestre amado Jesus, que dos nossos lábios possam sair lições, que possamos ser instruídos nesse momento, que possamos ter calma para podermos trazer essas informações que acalmam os nossos corações, que equilibram as nossas mentes e que a cada dia nos tornamos pessoas melhores. Obrigado, Mestre amado, por tudo. Obrigado, Maria de Nazaré. Obrigado à espiritualidade da nossa Casa do Caminho. E, acima de tudo, obrigado, Deus, Pai misericordioso, bom e justo. Obrigado. Graças a Deus. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre Allan Kardec. Quem foi? Kardec. Kardec foi um homem que aceitou o compromisso de codificar, de sistematizar, de compilar os ensinamentos trazidos pelos espíritos. Então, foi dado a Kardec a responsabilidade de trazer, não é, para todos nós uma nova ciência, uma nova filosofia, né? Filosofia de consequências morais, baseadas no Evangelho de Jesus. Então, por isso tudo, ele é considerado codificador da doutrina espírita. Kardec foi um pseudônimo, né, usado por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas por que Hippolyte Léon Denisard Rivail precisou usar esse pseudônimo? Primeiro, esse pseudônimo, né, foi um nome dado quando, em uma das encarnações, tá, de Kardec, na época que ele encarnou entre os druidas. Então a gente volta um pouquinho. Hippolyte era um homem da ciência, um homem respeitado na sociedade, nos meios acadêmicos, na sociedade francesa, era um estudioso, era um educador. E ele, então, poliglota, tá? E ele escrevia, várias obras sobre a educação. Ele escreveu vários livros didáticos sobre a aritmética, sobre a gramática. Ele apresentou métodos que iriam reformular o ensino francês. E isso tudo poderia influenciar e fazer uma confusão na cabeça das pessoas quando ele trouxesse, quando ele publicasse, os livros que iriam constituir a base da doutrina espírita. Por isso o pseudônimo, usado, Allan Kardec. Então Kardec, ele nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. A sua família era católica.
era uma família bem conceituada na sociedade leonesa, né? Uma família de bons princípios morais. E essa família procurou, então, dar uma boa educação para Kardec. Tá? Os pais de Kardec, o pai dele era advogado, era juiz ali no Tribunal de Lyon. Então, a sua família tinha magistrados, tinha professores, não é? E Lyon, ele fez os seus primeiros estudos. Depois ele seguiu para Yverdun, na Suíça, e foi estudar no Instituto Pestalozzi, com esse brilhante pedagogo, Henri Pestalozzi, né, que era uma escola modelo na Europa. A Revista Espírita de Maio traz que Kardec, ele era dotado de ele era acima da média, não é? Dotado de uma inteligência assim, muito, muito elevada. Então, ele ensinava aqueles colegas ali no instituto que tinham, né, assim, eram menos adiantados. Então, ele ensinava tudo que ele aprendia no instituto, ele passava adiante. Depois que ele concluiu os estudos na Suíça, no instituto, onde ele se tornou um conceituado mestre, professor, não só em letras, mas em ciências, ele, a partir daí, foi visto, né, como um notável pedagogo e divulgador desse método, o método pestalozziano, que a gente sabe que é usado em várias escolas, não é? Então, Kardec conhecia o italiano, conhecia o alemão, né? E tornou-se membro de várias sociedades científicas, né? Casou-se depois com Amélie Gabrielle Boudet, que era uma mulher também culta, inteligente, autora de livros didáticos, né? Então, e seguiu. Mas como é que foi a iniciação de Kardec, né, no Espiritismo? Então, a biografia traz, né, que em 1854, a França estava passando por um momento de muita agitação, né, porque estava acontecendo um fenômeno chamado fenômeno das mesas girantes. E esses fenômenos, eles aconteciam em vários salões ali na Europa, e as pessoas se reuniam para assistirem, né, onde as mesas se movimentavam, né, as mesas giravam, as mesas dançavam. Então, era como se fosse o boom, né, daquele momento. Era um divertimento para aquela sociedade ali. E esse fato chegou, e esse acontecimento chegou até os ouvidos, né, de Kardec. Mas Kardec era um homem sério. Kardec, ele não deu muita importância a esse fato. Esse fato não interessou a Kardec. E um determinado dia, conversando com um amigo, esse amigo, então, falou assim: Kardec, você sabe da novidade, o que está acontecendo nos salões, não é? Nas reuniões entre as pessoas, que essas mesas, além de caminharem, além delas dançarem, além delas se movimentarem, elas também falam, elas trazem respostas de questionamentos. E Kardec, o bom senso encarnado como traz, né, Camille Flammarion, o astrônomo Camille Flammarion, respondeu assim: eu só acredito depois de ver esse acontecimento.
como é que uma mesa, não é, pode se movimentar? Como é que uma mesa ela pode falar se ela não tem cérebro? Se ela não tem nervos para sentir? Né? E Kardec, ele estudava, desde novo, sobre o magnetismo. Né? E segundo ele, o fluido magnético ou fluidos elétricos poderiam fazer, que é uma espécie de eletricidade, poderia fazer com que aquelas mesas, né, se movimentassem. Isso era a tese de Kardec. Só esse tipo de fluido podiam atuar em corpos inertes, em corpos que não tinham cérebro, podiam se movimentar, fazer com que eles se movimentassem. E Kardec, então, foi convidado depois por uma senhora chamada Senhora Plânia Maison para assistir ao fenômeno dessas mesas. E chegando lá, ele viu que as mesas se movimentavam, que as mesas giravam e as mesas respondiam àqueles questionamentos. E a partir desse momento, então, Kardec começou a estudar esse fenômeno. Né? Então, inteligente, curioso, né? Como todo bom professor, ele começou a estudar esse fenômeno e percebeu, né, que aí deveria existir aí uma causa inteligente, né? Deveria existir aí uma nova lei, né, que fazia com que aquele fenômeno acontecesse. É bom a gente voltar um pouquinho para trás, né, e lembrar que Kardec trouxe todo o aprendizado enquanto esteve junto ali com Henri Pestalozzi. Então, ele usava nos seus estudos, né, um método de observação, né, de comparação, né, de dedução. E ele percebeu que as comunicações, as respostas, depois de tudo isso, que as respostas que eram trazidas naqueles fenômenos eram de espíritos que já tinham vivido na Terra. E que esses espíritos traziam informações sobre a sua condição no mundo em que eles viviam. Traziam informações sobre os seus costumes, traziam informações do modo com que viviam. Traziam respostas inteligentes. Então Kardec vai percebendo que havia ali, nessas respostas, uma diversidade de espíritos. Então, espíritos inteligentes, espíritos menos inteligentes, espíritos sábios, espíritos brincalhões, pseudo-sábios, levianos. Então, ele vai fazendo, depois, essas informações todas, essas perguntas, essas respostas que Kardec depois foi fazendo a esses espíritos, ele foi compilando, né, e colocou-as todas no livro dos Espíritos. Tá? E ele foi percebendo que esses espíritos inteligentes, menos inteligentes, sábios, brincalhões, eram a causa inteligente para que aqueles fenômenos acontecessem. Depois de muito trabalho, né, ele concluiu que as pessoas semeiam, né, isso é uma frase dele, que as pessoas semeiam na Terra aquilo que irão colher no mundo espiritual. Os frutos da sua coragem e da sua fraqueza. Então, trazendo aqui pra gente, não é? A gente está resumindo, não é? Tudo que Kardec trouxe. Então, nós vamos colher aquilo que a gente plantar. E os espíritos nos esclarecem que é possível que a colheita seja o quê? Saudável,
que a colheita seja o quê? Boa. Desde que as nossas escolhas e ações sejam sempre alicerçadas nos ensinamentos que Jesus deixou para todos nós, né? É esse o caminho, né? Então, graças ao caráter de Kardec, à sua condição moral, ele deduziu as leis que regiam tais fenômenos e deles extraiu toda a doutrina, essa doutrina que a gente conhece, doutrina de esperança, doutrina de consolação, né? A doutrina de solidariedade, né? Que seria e que é a terceira revelação chegando, é o Consolador prometido por Jesus. Tá? Kardec, no livro Obras Póstumas, né? Ele traz, né? Sobre a sua missão, né? Ele vem falar sobre a missão. Então, ele fala assim, né? Conversando com o Espírito de verdade. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande. E não percebo o que possa justificar em mim graça tal de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não dispõem. Então Kardec, ele não se achava, né, vamos dizer assim, no nível de trazer uma doutrina, né, de tanta envergadura, né, moral. Aí o Espírito responde: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita descrição, se quiseres sair-te bem, né, no seu trabalho. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Então Kardec, ele toma conhecimento da sua missão, não é? Que era trazer a verdade espiritual, verdade que abalaria o quê? Abalaria a todos nós, né? Aquelas informações, aqueles conceitos, aqueles preconceitos tão arraigados, né? Verdades que transformariam o planeta. Não seria uma tarefa fácil, não seria uma missão, né, fácil. Mas o Espírito de Verdade, ele veio, né, trazer para Kardec que ele não estaria sozinho. E Kardec então faz uma oração, né, que também está no livro Obras Póstumas. Senhor, né, ele fala que aceita a missão, né, e faz uma prece. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Olha a posição de Kardec, né? Olha a humildade de Kardec. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Dai-me as forças
físicas e necessárias. A minha boa vontade. Supre a minha deficiência. Dai-me as forças morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis. E com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Então, Kardec vem pedir, né? Vem fazer uma prece sincera, com naturalidade, com simplicidade. Né? Kardec, ele se coloca na postura de quem vai precisar de muita ajuda, de uma posição de que vai precisar de um amparo. Né? Porque ele iria enfrentar lutas, iria enfrentar problemas financeiros, iria enfrentar os caluniadores, não é? Então ele pede para que não se afaste, né? Ele pede a força, mas ele fala que a boa vontade estará presente em seu coração. Tá? Então, a gente traz uma mensagem, né, de Ivone Pereira, no livro Ivone Entre Nós, psicografia de Emanuel Cristiano, né, que fala assim: Espiritismo é doutrina séria, que expressa alegria nas ideias sublimes, que divulga e tem como objetivo o esclarecimento e conforto espiritual. Não façamos da mediunidade um jogo de adivinhação em que a buena dicha engana e diverte. Repudiemos com postura cristã as tentações do dinheiro e da corretagem. Edifiquemos centros onde a burocracia não atrapalhe a simplicidade do Evangelho. E as portas estejam sempre abertas aos necessitados de todo o jaez. Ergamos obras benemerentes que eduquem e libertem, evangelizando e transformando o homem. Apresentemo-nos com coragem, a fim de que nossas instituições alcancem os objetivos que os Espíritos do Senhor vêm traçando para o Espiritismo na Terra. Portanto, exaltemos Kardec, dissecando o Pentateuco. Né? São as 5 obras trazidas pela espiritualidade através de Kardec. Respeitemos Kardec, divulgando a doutrina com responsabilidade cristã. Por isso que quando a gente vai falar sobre a doutrina espírita, sobre Kardec, não é? A gente... é muita responsabilidade, não é? É muito compromisso. Né? Homenageemos Kardec, vivendo o Consolador, né? Vivendo a doutrina espírita, exemplificando essa doutrina que conforta, que consola os nossos corações, né? Que nos dá força para seguirmos em frente, que nos dá coragem, né? Para sermos melhores a cada dia, que nos motiva a não termos medo de seguirmos em frente, né? Que nos esclarece sobre as nossas dores, por que sofremos, né? Porque viemos numa condição econômica diferente do outro. Isso tudo a doutrina traz, né? Através de Kardec. Valorizemos Kardec, colocando as verdades escritas ao alcance de todos. Todo o conhecimento que a doutrina nos traz, que Kardec nos traz, e que a gente possa, né, não ter medo de sermos divulgadores desses ensinamentos trazidos pela espiritualidade através de Kardec. E é que quando uma tarefa
quando formos chamados para uma tarefa de divulgarmos a doutrina espírita, que não tenhamos medo, que não tenhamos receio, que assim como Kardec não esteve sozinho, né, na sua tarefa, na sua missão grandiosa, nós também não estaremos. Honremos Kardec, evitando que interpretações pessoais desvirtuem a revelação. Não é? Não coloquemos as nossas interpretações quando formos falarmos da doutrina espírita. Não é? A doutrina espírita, ela está esclarecida didaticamente no Livro dos Espíritos, com perguntas formuladas por Kardec. Em todas através desses fenômenos, que não são milagres, não é? Todos esses fenômenos foram esclarecidos. E as respostas que os Espíritos trouxeram estão ali, no Livro dos Espíritos, de forma clara, de forma didática, né? Onde todos podem ter acesso. Né? Estudemos Kardec, a fim de permanecermos fiéis ao Evangelho, que é o nosso roteiro, não é? Qual é o nosso modelo e guia? Jesus. Então, que permaneçamos fiéis ao Evangelho, Jesus, né? Com tudo que ele veio mostrar, com tudo que ele veio exemplificar da sua vida, da sua moral. Ok? E a gente, então, vai finalizando, não esquecendo que foi através de Kardec que essa doutrina maravilhosa pôde chegar aos nossos corações. Não é? Então, eu tenho uma amiga que ela fala assim, seria bom, né, que abrisse um centro espírita a cada esquina, porque iria esclarecer, iria confortar, iria consolar, né, cada coração necessitando ali de tanto auxílio, né, de um abraço, de um olhar, de um esclarecimento, né, das suas dores, dos seus equívocos. Né? Quantos jovens iriam ser abraçados, quantas crianças, quantas mãezinhas, não é? Então, que a gente possa sempre ser instrumentos fiéis do Evangelho, instrumentos fiéis dessa doutrina que nos dá coragem de seguir em frente. Tá? Vamos finalizando agradecendo a Deus, agradecendo essa espiritualidade tão querida do nosso coração, Dr. Herman, Dr. Bezerra Luiz Sérgio, agradecendo a Jesus, agradecendo a Maria de Nazaré, agradecendo a Kardec, esse Espírito maravilhoso. E, acima de tudo, agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui falando um pouquinho desse Espírito. Um beijo no coração de cada um de vocês.